Graça e paz, amado de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico, tudo bem? Você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, sou pastor aqui no Rio de Janeiro, da Igreja de Nova Vida do Brasil, aqui na cidade de Araruama, região dos Lagos, não sei se você já ouviu falar, perto de Saquarema, Cabo Frio, pois é, terra boa, abençoada por Deus. E nós estamos aí para fazer, queridos, esta resenha aí, mas antes de falar um pouco isso sobre esta obra aqui, olha, vamos fazer essa resenha, vamos falar bastante sobre esses livros apócrifos. Você que não é inscrito no nosso canal, às vezes você assiste os nossos vídeos, mas não se inscreveu, se inscreva aí, dessa força, dessa moral, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, dá like para ajudar a crescer, compartilhe nos grupinhos de WhatsApp aí que você tem, eu sei que você está em vários grupos de WhatsApp aí, compartilha em grupo de Facebook, nos ajude aí em nome do Senhor, ok? E nós estamos também aí com o nosso Apoia-se, você vai ver aí embaixo um link do Apoia-se, e a partir do momento que você apoia o nosso canal, você nos abençoa com o valor de apenas a partir de R$5 mensais, 5, 10, aquilo que Deus colocar no seu coração. Logo de imediato, nós vamos colocar você no grupo de WhatsApp aqui, a gente troca figurinhas, ideias teológicas, né, dicas, e quando nós alcançarmos a meta lá da plataforma do Apoia-se, né, certamente nós estaremos aí sorteando um livro de teologia para todos aqueles que estão nos apoiando. Imagine você com 5, 10, 15, 20 reais aí mensalmente apoiando o nosso trabalho, né? E concorrendo a todo mês aí um sorteio de um livro de teologia de 100 reais, 90, 80, 100, 110, enfim, em torno desse valor. Seria bênção, não é isso? Pois é. Então vamos lá, vamos direto para o vídeo, vamos para o que interessa. Temos aí, queridos, essa obra aí fantástica da Fonte Editorial. Aliás, a Fonte Editorial está de parabéns. Em parceria com a Livraria Família Cristã, está aí colocando aí os preços de muitos livros de teologia lá embaixo. De fato, no Brasil, nós temos preços absurdos, existem aí. Eu vou falar. Me perdoe se você é funcionário, tenha misericórdia de mim, mas infelizmente existem algumas editoras que deveriam seguir aí o exemplo aí da Fonte Editorial e mudar a política de preços, né, abaixar, fazer promoções, né, editoras que têm bons livros como CPAD, como a Cultura Cristã, os preços realmente fogem um pouco da realidade, né, do brasileiro, mas enfim, parabéns à Fonte Editorial que tem feito aí parceria com a Livraria Família Cristã e tem feito promoções fantásticas. Então vamos fazer aqui essa resenha dessa obra, são 3 volumes apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Uma pessoa me perguntou na live, esses livros apócrifos são os 7 que vem da Igreja Católica? Não, é muito mais do que isso, você vai ver aqui agora comigo. Vamos lá, vamos analisar aqui o volume 1. O volume 1 ele tem, olha só, pra você ter ideia, cerca de 881 páginas, olha só, o volume primeiro. E ele vai se dividir como? Ele vai se dividir no sumário. Vamos ver aqui o sumário inicial, depois você pode parar o vídeo com calma e lendo aí todos os livros apócrifos e pseudepígrafos que ele possui. Então, a parte 1 aqui do volume 1, ele vai falar sobre textos judaicos e pseudepígrafos. Pseudo, a palavra pseudo, né, no grego significa falso, né? Epígrafos, escritos, né, falsos escritos. Em que sentido que é falsos escritos? Normalmente, por exemplo, livro da Ascensão de Isaías ou livro do Segredo de Enoque. Quem escreveu foi Enoque? Não. Possivelmente um escritor aí tardio, um judeu aí no 2º século antes de Cristo, 1º século, nesse período aí, e coloca sempre o nome de um profeta, de um personagem aí famoso, de renome aí, conhecido pelo povo judeu, para dar mais crédito, né, aos seus livros. Então esses livros, todo mundo sabe, todos os escritores sabem, os teólogos sabem que não foi Enoque, não foi Isaías que escreveu, mas sim outros autores, mas que colocam o nome desses personagens famosos aí do Antigo Testamento, justamente para dar credibilidade, né? É uma espécie de homenagem, podemos assim dizer. Hoje a gente chamaria de plágio ou tentativa de enganar as pessoas, né? Mas naquele tempo não, era diferente. Então a gente foi classificado desses escritos de pseudepígrafos, né? Falsos escritos. Ou seja, não teria sido aquele autor que escreveu. Por exemplo, aqui nessa primeira parte, nós temos o primeiro livro de Adão,
em Adão e Eva, tem o livro de Ascensão de Isaías. Pois é, escreveu? Não. O livro dos segredos de Enoque, foi Enoque que escreveu? Olha só que interessante, tem a narração do dilúvio da epopeia de Gilgamesh, um relato babilônico, que interessante. A Assunção de Moisés, quem que escreveu isso? Moisés? Tampouco. Testamento de Abraão, foi ele que escreveu esse testamento? Não. Então são escritos pseudepígrafos, ok? Aí, ainda na primeira parte, Testamento dos 12 Patriarcas, que é muito conhecida essa obra entre os apócrifos. Parte 2 vai falar sobre os livros da infância de Jesus. Parte 2. Parte 3, Evangelhos. Olha, os Evangelhos apócrifos. Então, na parte 2, livro da infância, vai falar a história de José, o carpinteiro, livro da infância do Salvador, Evangelho árabe da infância, olha. Excertos do Evangelho armênio da infância, José e Asenate. Evangelho pseudo-Mateus, falso Mateus da infância. Evangelho pseudo-Tomé, que vai trazer narrações sobre a infância do Senhor por Tomé, filósofo israelita. Parte 3. Olha os evangelhos que possuem essa obra aqui, o primeiro volume. Os evangelhos apócrifos. Ó. Evangelho de Maria Madalena. Olha. Evangelho de Nicodemos. Do proto-evangelho de Tiago. Que mais? Evangelho de Pedro. Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. Excertos do Evangelho de Maria. Evangelho segundo Filipe. Evangelho da Verdade. Evangelho de Valentiniano. Muitos desses evangelhos aqui com forte teor agnóstico. Agnóstico não, perdoe-me. Gnóstico, ok? Permeado de influência gnóstica. Parte 4, vem as epístolas, ok? Carta de Tibério a Pilatos, carta de Pilatos a Herodes. Isso aqui são todas narrativas fictícias, ok? Muitos acreditavam que de fato essas cartas teriam saído de Pilatos para Herodes. Carta de Tibério a Pilatos, carta de Pôncio Pilatos dirigida ao imperador romano sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem muitos escritos assim que foram criados da imaginação e circulavam. Primeiro, segundo, terceiro, quarto século, e muita gente acreditava que de fato Pilatos escrevendo a respeito do Salvador e tal. Julgamento e condenação de Pilatos. Declaração de José de Arimateia, aquele que reclamou o corpo do Senhor e que contém a causa dos 2 ladrões, discurso sobre domingo, apócrifos da Assunção, livro de São João Evangelista, o teólogo, passagem da bem-aventurada Virgem Maria, Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos. Isso aqui é interessante, Didaquê, que é um dos documentos, né? Esse documento já podemos classificar como um documento verídico, retratando sim como era a vida da igreja primitiva ali no segundo século, né? Meados do segundo século, um dos escritos depois de Atos dos Apóstolos mais antigos que retratam, vamos dar uma lidinha, que retratam em página 77 a vida ali da igreja primitiva nos primórdios, ok? Aqui de daqui o ensino dos 12, os 2 modos e a primeira ordem. Capítulo 1, deixa eu ver quantos capítulos são de daqui. É curtinho de daqui. Até 16 capítulos. Aqui, capítulo 1. Didaquê significa ensino, tá? Há 2 modos aqui, Didaquê. Ensino ali como se fosse uma espécie de orientação, né, aos cristãos do século II. Vamos ver aqui um trecho mais curtinho. Aqui, capítulo 3. Outros pecados proibidos. Meu filho, fuja de tudo que é mal e de tudo que se assemelha a isto. Não seja propenso à raiva, pois a raiva conduz ao assassínio. Nem seja ciumento, nem briguento, nem de temperamento fervente, pois destes se geram homicídios. Meu filho, não sejas luxurioso, pois a luxúria leva à fornicação. Nem sejas um falador imundo, nem altivo, pois estes geram adultérios. Meu filho, não sejais um observador de presságios, visto que isso conduz à idolatria. Nem sejas um encantador, nem astrólogo, nem um purificador, nem se deixe levar por estas coisas, pois estas geram idolatria. Meu filho, não sejas um mentiroso, visto que uma mentira conduz ao roubo. Nem sejas amante do dinheiro, nem vanglorioso, pois deste gera-se o roubo. Meu filho, não sejas um murmurador, visto que isto conduz à blasfêmia. Não sejas egoísta, nem mal intencionado,
pois estes geram blasfêmia. Então, temos essas obras interessantes. Eu separei outro trecho também aqui para ler com você, do Evangelho segundo Filipe, página 619. Não sei se você sabe, aquele livro, tanto o livro quanto o filme, se baseia nesse Evangelho apócrifo de Filipe, para dizer que Jesus teve um relacionamento de marido e mulher com Maria Madalena. Olha que absurdo. Então, muitos livros... Deixa eu ver, esqueci a página. 619. Muitos livros apócrifos, como falei para você, têm assim, um forte teor gnóstico, que procurava preencher as lacunas, por exemplo, da vida de Jesus, vários absurdos. Mas aí você diz assim, pô, mas eu vou ler um negócio desse, para que isso serve para mim? Se você estuda em teologia, obviamente que serve, você precisa saber sobre essas coisas, ou não, se não é estudante em teologia. Se você não é estudante de teologia, nem compre, não leia. Leia somente os evangelhos canônicos. Contudo, um professor, um teólogo, um estudioso, às vezes você não é professor, você não é pastor, você não é pregador, mas você é um estudioso dos assuntos que estão relacionados à palavra de Deus, à Bíblia ou ao cristianismo. E não tem como negar. Toda essa produção apócrifa aqui tem por base a tradição judaica e a tradição cristã. E eu acho fantástico essa produção, ainda que não seja canônica, ok? 619, vamos ver aqui. Aqui, o Evangelho segundo Filipe. Ok? Só ler só um parágrafozinho aqui. Um hebreu faz um hebreu e o chama desta maneira, prosélito. Mas o prosélito não faz outro prosélito. Alguns são como e criam outros todavia se satisfazem com o fato de chegar a existir. O escravo apenas aspira a ser livre e não ambiciona os bens do seu senhor, mas o filho não é só filho, reclama para si a herança do pai. Os que herdam dos mortos estão eles mesmos mortos e são herdeiros dos mortos. Os que herdam dos vivos vivem eles próprios e são herdeiros de quem está vivo e de quem está morto. Os mortos não herdam de ninguém, pois como pode herdar quem está morto? Se o morto herda de quem está vivo, não morrerá, antes viverá com maior razão. Só o primeiro trecho aqui, né? Que é o capítulo 1. Deixa eu ver outra coisa aqui. Aqui tem um dito aqui, o versículo 58 ao 56 diz assim: um cego e um que vê se encontrarem ambos a escuras, não se distinguem um do outro, mas quando chegarem à luz, o que vê será a luz, enquanto que o cego permanecerá na obscuridade. Disse o Senhor: bem-aventurado é aquele que é antes de chegar a existir, pois o que é, era e será. Então, muitos discursos aqui, muitos ditos que não estão, obviamente, nos livros canônicos, estão presentes aqui. E é interessante, né? A gente estudar e ter a percepção do que esses outros escritos falam a respeito do nosso Senhor. Ok? Então vamos aqui para o segundo volume. O segundo volume tem 836 páginas. Olha, bastante coisa, né? Vai tratar sobre o quê? Quais são os apócrifos que temos aqui, lá para o meu sumário? Olha, depois você pode parar o vídeo aí. Eu acho engraçada essa fonte editorial, que ela muda as fontes, né? As letras, o formato de um livro para o outro. Para ver, é uma obra, né, com 3 volumes, mas eles mudam as fontes, né? Não sei qual é o critério dele, foi estranho. Mas enfim. A primeira parte, livros de tradição judaica, vai falar sobre o livro de Abraão, o livro de Adão, seleção do livro de Moisés, primeiro Esdras, primeiro de Esdras, quarto livro de Esdras, terceiro Macabeus, quarto Macabeus, olha que interessante. Primeiro e segundo Macabeus estão presentes lá na Bíblia Católica, você sabe, né? A segunda parte, livros de tradição cristã, Atos 29, Terceira Coríntios, os atos de martírio de São Mateus o apóstolo, os atos de Paulo e Tecla, a consumação do apóstolo Tomé, os atos de Barnabé, atos de Pedro, atos de Pedro e André, vários livros de atos, atos dos apóstolos Pedro e Paulo, atos do santo apóstolo evangelista João. Aqui a terceira parte aqui.
Depois você pode parar a câmera. Olha quantos livros. Muita coisa, gente. É uma tradição muito grande, Cristina. São 2000 anos de história, né? Vamos ler um trechinho aqui. Qual? Atos 29, né? Você ficou com curiosidade? Porque, óbvio, a ideia é que é uma continuação do livro de Atos, porque termina lá no capítulo 28, né? Tá claro para você? O que mais aqui? Vamos ver aqui que começa a dizer em Atos. Para a página 313. Atos 29. É só um trechinho só. Ó, é só um trechinho, uma página, 2 páginas e meia. Aí aqui já começa a terceira epístola de Coríntios. Aí diz assim: e Paulo, pleno das bênçãos de Cristo e transbordando em espírito, partiu de Roma, determinado a ir para a Espanha, pois havia proposto ir até lá há muito tempo, e também dali para a Bretanha. Pois ele ouviu na Fenícia que alguns dos filhos de Israel, por volta do tempo do cativeiro assírio, haviam escapado pelo mar para as ilhas distantes, como disse o profeta, e chamada pelos romanos de Bretanha. E o Senhor comandou que o evangelho fosse pregado a todas as nações dos gentios e para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nenhum homem impediu Paulo, pois ele testificou audaciosamente sobre Jesus perante os tribunos e entre o povo. Ele levou consigo certos irmãos que estavam com ele em Roma. Eles embarcaram em Óstrio e, com ventos favoráveis, foram levados em segurança a um ancaradouro na Espanha. Veja que assim, esse autor aqui de Atos 29 tenta até copiar o estilo de Lucas, né? Interessante. Terceira epístola aos Coríntios. Olha só, terceira aos Coríntios. Ó, vou ler um texto aqui. Que coisa interessante. De Corinto para Paulo. Estevão e os presbíteros que estão com ele, Dáfino, Eubulo, Teófilo, Xenônio, para Paulo, seu irmão no Senhor. Saudações. 2 homens vieram a Corinto, Simão e Cláudio, que perverteram a fé de muitos com palavras perniciosas, que queremos que você conteste. Nunca ouvimos tais coisas que você nem dos outros apóstolos. Nós acreditamos em qualquer coisa que você e outros apóstolos ensinarem. O Senhor nos mostrou misericórdia e como você ainda está vivo, nós queremos te ouvir novamente. Por favor, nos escreva ou venha nos visitar. Nós cremos no que foi revelado. A Teonoé, que o Senhor o libertou das mãos do criminoso. O que eles ensinam é o seguinte: não devemos recorrer aos profetas, Deus não é todo poderoso. Olha, essa doutrina também tá permeando também os dias de hoje, né? Não há ressurreição da carne, a criação não é obra de Deus, o Senhor não veio na carne, sendo um gnóstico. O Senhor não nasceu de Maria, o mundo não é de Deus, mas dos anjos. Então, irmão, se apresse e venha até aqui para que a igreja aqui em Corinto permaneça pura e a tolice desses homens seja evidente a todos. A Deus no Senhor. Caramba! Então, não tem como você não achar no mínimo curioso e interessante essas obras aí que tem centenas de anos, né? E por fim, o volume 3, ok? Que tem aí o sumário. Vou mostrar para você o sumário. Parte 1, texto judaico, sequência de epígrafos, livro de Jassar, Ode de Salomão. Parte 2, Evangelho perdido segundo Pedro, Evangelho do Nascimento de Maria. Quantas páginas? Volume 3. O volume 3 tem 523 páginas. Mais de 1.600 lá, mais de 2.000 páginas, gente. Muito tremendo. Parte 3, epístolas de entre Paulo, apóstolo de Sêneca, primeira epístola de Clemente aos Coríntios, segunda epístola de Clemente aos Coríntios, a epístola de Inácio aos Efésios, epístola de Inácio aos Magnésios, epístola de Policarpo aos Filipenses, e a parte 4, escritos apócrifos cristãos. Ok? Segundo livro do pastor de Hermas, chamado Mandamentos. Terceiro livro do pastor de Hermas, chamado Metáforas. Só vou ler só um trechinho aqui da epístola de Policarpo, né? Você sabe que a história da igreja conta que Policarpo foi um discípulo direto do apóstolo João, né? ali no primeiro século, né? Página epístola de Policarpo aos Filipenses, página 430. Muito interessante, muito interessante.
Tá aqui. Capítulo 1. Elogia aos filipenses por seu respeito aos que sofreram pelo evangelho e por sua própria fé. A Policarpo e aos presbíteros que estão com ele, e à igreja de Deus que fica em Filipos. Que a misericórdia e a paz de Deus Todo-Poderoso e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam multiplicadas a vós. Interessante que alguns estudiosos, em relação a essas cartas aqui de Policarpo, de Inácio, né, já acredita-se, lá Inácio a Esmirna, Inácio aos Romanos, essas epístolas aqui de Inácio e de Policarpo, é importante falar isso. Eles acreditam que de fato foram Inácio, a maioria dos estudiosos creem nisso, que foi Inácio e Policarpo que escreveu, ok? Versículo 12: Eu me alegrei muito por vós e nosso Senhor Jesus Cristo, por teres recebido o símbolo de um amor verdadeiro e acompanhado, como vos convém, aqueles que estavam comprometidos e se tornaram santos. Esta é a recompensa para aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus e por nosso Senhor, e também por causa do princípio da fé que foi pregada desde os tempos antigos e que continua firme em vós até hoje, que dá frutos a nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu e até mesmo morreu por nossos pecados. Então, Policarpo, Inácio, deixa eu ver quantos capítulos tem essa epístola de Policarpo aos Filipenses. 4 capítulos, né? É interessante, imagine se todas essas obras aqui fossem, se todos esses evangelhos, esses atos, essas epístolas fossem consideradas canônicas. Qual seria o tamanho da nossa Bíblia, hein? 3, 4 mil páginas? E aí, diz aqui nos comentários o que você acha, está no seu radar, é uma obra que interessa, para você seria interessante estudar. Ah, não, pastor, não interessa não. Poxa, eu acho interessante estudar, ter esse conhecimento do que escreveu essa produção dessas obras interessantíssimas. Até a próximo vídeo. Deus abençoe rico e abundantemente. Em nome de Jesus.